estarmos novamente aqui para mais uma aula do Imersos. Vocês lembram que estávamos falando sobre o dilúvio, né? É uma parte da Bíblia que fala muito sobre quem nós somos hoje, né? Então, eu creio que o intuito de Deus de ter deixado para nós essa história do dilúvio é para entendermos que houve um momento em que a humanidade ela se desencaminhou e foi por um caminho muito torto, muito errado. E lá na frente, nós vemos no Novo Testamento falando sobre que o dia do final dos tempos estaria como na época de Noé. Todos estariam se dando em casamento, estariam achando que estava tudo ok, tudo bem, mesmo corrompido do jeito que estava, porque Deus diz que, nós já lemos sobre isso, que a maldade do coração do homem subiu de uma tal maneira que todos os pensamentos deles eram ruins. Imagina, não tinha um pensamento bom, todos eram ruins. E a única pessoa que ele encontrou em toda a humanidade que existia naquela época foi Noé, né? Então, quer dizer, nós vemos que, infelizmente, hoje o ser humano tem caminhado para esse momento, o momento do dilúvio, porque não vai mais haver dilúvio. Nós vamos ler sobre isso, que Deus falou que dilúvio não haveria mais, mas que o próximo final da humanidade já seria o final, já seria o momento em que Cristo viria buscar a igreja, já seria, como ele mesmo disse, ele faz aquela alusão, no momento em que fecha a arca, é o momento que Cristo veio buscar a igreja, e aí, gente, nessa hora todos vão ser arrebatados e vai ser uma loucura aqui na terra, quando o anticristo vai imperar, e a partir daí somente aqueles que derem a sua vida, que serão os mártires de Cristo, conseguirão ainda a salvação. Serão poucos que darão a sua vida por Cristo. Então, gente, nós infelizmente estamos caminhando para esse momento, ou pode dizer felizmente, né? Porque na realidade o nosso trabalhar diante de Deus e o nosso anseio é somente pela vinda dele. Mas quando eu digo infelizmente, eu quero dizer infelizmente para aqueles que não conhecem a Cristo. Por isso o nosso papel é levarmos esse evangelho, levarmos essa palavra para onde realmente assim for necessária, onde Deus quiser. Por isso compartilhem, meus irmãos. Realmente assim, peguem esse link, lancem para os seus amigos, sabe? Dê o seu like lá para ajudar também na divulgação diante do YouTube. E que vocês possam assim, não só assistir, mas também comentar sobre ele com seus amigos, com seus familiares, como a palavra de Deus diz também com seus filhos, né, que muitas vezes tem que estar ao redor da nossa mesa, para nós compartilharmos não somente as coisas do mundo, mas nós temos que compartilharmos as coisas de Deus também. Então vamos estar assim hoje, estudando um pouquinho mais sobre esse final do dilúvio. Eu não vou estar lendo tudo porque é muita coisa, mas eu estou lendo os pontos mais importantes, certo? E nesse dia nós vamos estar falando sobre o capítulo 7 de Gênesis. Nós já falamos alguma coisa, mas vamos estar pontuando alguns momentos importantes desse capítulo aqui. Por exemplo, no versículo 5 diz assim: assim Noé fez tudo o que o Senhor lhe ordenara. Nós já falamos sobre isso. Noé fez tudo o que o Senhor ordenou. Isso é muito maravilhoso. É um ensinamento para nós que quando o Senhor nos ordena alguma coisa, nós devemos fazer tudo conforme o Senhor ordenou, não ficar inventando. A minha esposa às vezes diz que eu sou meio mundo de Bob, e eu já sofri com isso. E às vezes Deus fala para mim alguma coisa e de repente fala, quer dizer, vou aprimorar o que Deus falou. Olha, absurdo, aprimorar ou fazer melhor ainda, né? Muitas vezes usando até aquele versículo que fala, faça tudo o melhor como sendo feito para Deus. Então, mas muitas vezes nós não entendemos que Deus, quando Ele te dá uma ordem, quando Ele manda você fazer algo, Ele já está te dando o melhor, já está fazendo o melhor. Então, que nós possamos, assim, nesse dia, estarmos entendendo que Noé fez tudo como Deus ordenou, e aí deu tudo certo, né? Então, Noé tinha, versículo 6, tinha 600 anos quando veio o dilúvio, as muitas águas sobre a terra. Noé com seus filhos, sua mulher e entraram na arca para se livrar das águas do dilúvio. E aconteceu que os casais de animais grandes, puros e impuros, de aves e de todos os animais pequenos que se movem rente ao chão, vieram a Noé e entraram na arca. Notem, Noé tinha 600 anos quando o dilúvio caiu sobre a terra. Aí diz assim, que no dia que Noé completou, versículo 11, 600 anos e 1 mês e 17 dias, precisamente, nesse mesmo dia, todas as fontes das águas, das grandes profundezas, jorraram e as comportas dos céus se romperam. Por que eu fiz questão de falar sobre isso aqui, sobre essa precisão aqui? Muitas pessoas pensam que algumas histórias como dilúvio,
o Mar Vermelho que se abriu e que Moisés passou em seco com o povo de Israel, sabe? E muitas outras histórias, até o próprio nascimento de Cristo de uma virgem. Eu já vi pessoas dizer, poxa, gente, vocês acreditam nas historinhas dessas? Lógico, pessoas que não são cristãos, vocês acreditam nas historinhas dessas? Acho que uma história absurda, água cair do céu, uma chuva que inunda a terra inteira, não dá para isso acontecer. Mas quando a palavra fala aqui, fala que as comportas dos céus foram abertas. Não foi uma chuvinha, nós já falamos sobre isso. Mas aqui, essa precisão demonstra o quê? Pensa bem, Noé completou 600 anos, 1 mês e 17 dias de idade. Quem realmente sabe a idade nossa exata? Muitas vezes nós sabemos quantos anos nós temos, mas o mês e os dias exatos, só quem sabe mesmo de nós e a cada dia, e desses 8 bilhões de habitantes da Terra, é Deus, gente. E essa palavra aqui nós sabemos que esse Pentateuco, esses 5 primeiros livros foram escritos por Moisés. Quantos anos depois desse dilúvio? Milhares de anos depois desse dilúvio, Moisés escreveu o Pentateuco. Então vejam bem. A palavra de Deus diz que ele ficou 40 dias e 40 noites lá no monte, recebendo a lei. Quando fala lei, está falando do Pentateuco, não foi só dos 10 mandamentos. Deus ia ficar 40 dias e 40 noites, ele sem dormir, sem comer, em jejum completo, só que estava na presença de Deus, então por isso foi possível ele fazer isso. Entendeu? Então o que acontece? Deus não iria só para dar os 10 mandamentos. Deus deu o Pentateuco, os 5 primeiros livros, ele deu para Moisés inteirinho nesses 40 dias e 40 noites. Olha só que loucura isso, Moisés era um escritor mesmo, né? Então, só que como isso foi muito tempo depois, como Moisés iria saber esses detalhes sobre Noé? Não tinha como Moisés saber isso. Na verdade, nós sabemos, e depois o povo de Israel, e chegou até nós isso porque Deus deu para Noé. Então, na realidade, isso é mais uma prova que foi Deus que escreveu essa palavra aqui. E Deus sabia exatamente, quando ele estava contando a história de Noé, que aconteceu, que não é uma história de carochinha, na verdade, uma história que aconteceu, uma história verídica, porque a palavra nos garante isso. Diz assim, olha, que Noé completou 600 anos, 1 mês e 17 dias, precisamente nesse mesmo dia. Deus abriu as comportas do céu. Então, gente, veja bem, olha que maravilhoso isso. Nós sabemos que o nosso Deus é tão tremendo que Ele nos dá esses detalhes para nós entendermos que é Ele mesmo que está falando conosco. Somente Ele sabia essa idade exata de Noé. Provavelmente nem Noé sabia essa idade exata dele. Porque a gente não fica contando, não sei que você vá lá e conte, né? Hoje nós conseguimos até contar, mas naquela época era difícil, imagina, 600 anos, né, para fazer essa contagem certinha. Deus sabia a idade exata de Noé. Mas tem um outro detalhe nisso, por isso que eu quis falar dessa idade exata de Noé. Diz no versículo 12, a chuva caiu sobre a terra 40 dias e 40 noites. A chuva, essas comportas abertas foram 40 dias e 40 noites. E aí choveu e encobriu toda a terra, né? E a palavra de Deus diz que no versículo 17, durante 40 dias e 40 noites permaneceu o dilúvio sobre a terra. E as águas se ergueram a água e foi elevada acima da terra. As águas subiram acima do monte mais alto que existia na terra, o versículo 19. Então pensa bem, nós sabemos que o Monte Everest hoje é o monte mais alto que existe, né, sobre a terra. Ele tem, se não me engano, 8.000 metros, acho que é 8 quilômetros, alguma coisa assim de altura, né? Então, o que acontece? Essa água, ela cobriu a terra inteira nessa altura. Era muita água, gente. Então não era só uma chuva, foi as comportas dos céus que se abriram para matar todos aqueles homens daquela época que eram gigantes, né? Então pensa bem, para matar todos eles, foi uma coisa assim bem acima da nossa compreensão até como foi esse dilúvio. Mas Deus fez essas águas para cobrir até o topo de tudo, para não dizer, olha, não, teve um lugar lá que ficou descoberto, de repente alguém conseguiu chegar lá no topo, ficar lá e ser salvo. Não teve. Todos morreram, inclusive animais e tudo morreu. Então, o que acontece? Pensa bem, gente. Para essas águas, elas cobrirem tudo, da noite para o dia elas conseguiriam desaparecer? Obviamente que não. E é nisso que eu quero chegar. Quando nós vamos aqui mais para frente, a gente vai indo no capítulo 8, no versículo 1, olha o que fala aqui. E Deus lembrou-se então de Noé. Quer dizer, não é que Deus esqueceu de Noé, né, gente? Deus está querendo dizer assim, chegou a hora de eu dar um toque para Noé, né? E de todos os animais selvagens, e de todos os rebanhos domésticos,
e todas as criaturas que estavam com ele na grande embarcação, e enviou um forte vento sobre a terra, e as águas começaram a baixar. Olha só que doideira isso. E aí ele fechou as fontes do abismo e as compostas dos céus, e a chuva foi detida no céu. E as águas pouco a pouco se retiraram da terra. Ao fim de 150 dias, as águas haviam diminuído. Então, gente, olha, mais ou menos 6 meses as águas haviam diminuído. Foi 6 meses para as águas diminuírem, certo? Agora, olha só. Aí, pouco a pouco, elas foram se retirando, tal, continuaram escoando. E aí chegou um momento em que Noé falou, bem, deixa eu ver agora, né? Se já tem alguma terra seca aqui para a gente pousar. Porque imagina, estava 6 meses no mar, né? Até para marinheiro é complicado isso, com toda aquela estrutura do navio, com muitas pessoas, hoje com a tecnologia, é complicado, a gente sabe. Eu conheci alguns marinheiros, né, que falavam isso para mim, na época que eu também servi, só que eu servi na aeronáutica, e aí eles falavam, quando você fica 6 meses no mar, é complicado mesmo a situação que você fica ali. Então imagina para ele 6 meses, por mais que ele estava com a esposa e a família, mas não é fácil, gente. Passar 6 meses cuidando daqueles animais, tudo, e naquele lugar fechado, por mais que era uma arca gigante, mas é um lugar fechado. Né? Então ele queria com certeza sair logo dali. Né? Mas havia esse tempo de escoar a terra, não tinha como, era muita água. Né? Aí o que acontece, gente? Ele mandou primeiro uma pomba, né? E aí ela deu umas voltas e ela encontrou um lugar para pousar. Não, primeiro na verdade ele mandou um corvo, né? E aí o corvo não achou lugar e aí ele voltou. Aí ele mandou uma pomba. E ela deu voltas e não encontrou um lugar para pousar, e ela voltou. Aí passou mais um tempo. Né? Eu não vou estar falando de tempo aqui, eu quero chegar no final para a gente falar sobre quanto tempo ficou o dilúvio sobre a terra. Né? E aí ficou mais um tempo, ele mandou a pomba. Aí essa pomba voltou com um ramo, né, na boca dela. Tal. E aí ele esperou mais um dia, tal, e novamente ele mandou de novo outra pomba. E essa pomba saiu e não voltou mais. Né? E aí quando essa pomba saiu e não voltou mais, falou, opa, agora eu acho que já escoou. Na verdade, Noé estava ansioso, querendo logo sair da arca, mas Deus ia falar como ele fez no versículo 15. Aqui ele fala assim, olha, então ordenou Deus a Noé, sai da tua arca, tu e a tua esposa, teus filhos e a esposa dos teus filhos. Então Deus sabia o momento que ele ia ter baixado a água e ia falar para ele sair, foi o que ele fez. E os animais estão com vocês, saíram todos da arca, né? E assim Noé, versículo 18, e a sua mulher saíram da embarcação junto com seus filhos e suas noras. Da mesma maneira saíram todos os animais e as aves em grupos, de acordo com as suas espécies. Olha só, depois Noé construiu um altar, né, ao Senhor e tomando alguns animais puros ofereceu um holocausto a Deus. E aqui no versículo 21 diz algo assim, olha, e o Senhor sentiu um aroma agradável da adoração e declarou a si mesmo, jamais destruirei a terra novamente com águas pelo dilúvio. Deus sentiu um aroma da verdadeira adoração que Ele quer sentir. É o aroma que Ele quer sentir de nós hoje. É o aroma que Ele sente da adoração das crianças. Eu estava essa semana lendo sobre isso, sobre o momento em que Jesus disse, deixai vir minhas criancinhas, porque delas sai a perfeita adoração. As crianças, elas são puras, então elas oferecem essa perfeita adoração. E Deus disse que nós temos que nos tornar como uma criança para sermos dignos do reino dos céus. Então é um trabalhar para o cristão se tornar como uma criança, para poder oferecer essa mesma adoração pura que Noé ofereceu para ele. Noé, eu acredito por intermédio desse versículo aqui, que ele era uma pessoa pura de coração, uma pessoa muito boa, porque senão não daria para ele oferecer essa adoração dessa forma para Deus falar, oh, agora sim eu recebi uma adoração de verdade. Tinha duas questões assim. Noé já era uma pessoa para ser escolhido por Deus naquela geração, o único homem que Deus viu daquela maneira. Só que além disso, Noé presenciou algo assim maravilhoso que ninguém na humanidade havia presenciado e até hoje não. Só ele e a família dele presenciou. Algo que Deus falou e aconteceu exatamente como Deus falou. Ele obedeceu e aconteceu exatamente como Deus falou. Ele viu aquelas comportas do céu se abrindo, e ele viu aquela água sobre a terra durante todo aquele tempo, e nós vamos ver o tempo que ficou exatamente a água sobre a terra. E ele, a partir daí, além de ser uma criança, ele começou a crer mais em Deus ainda, ele começou a vivenciar mais ou menos como Jó, né? Olha, antes eu ouvia falar do Senhor, eu ouvia a tua voz, agora eu posso te contemplar, porque hoje eu vi o que aconteceu, né? Então, Noé passou por tudo isso, e aí diz a palavra de Deus assim,
depois, mesmo assim depois disso, ele ficou muito alegre, né? E depois de ter ficado muito alegre assim, ele fez um vinho lá, e aí nós já sabemos essa história, não vou entrar em detalhes, aí ele se embriagou, tal. Gente, não quer dizer que Noé, ele era como uma criança, que ele era porque era perfeito, mas ele não ia errar, né? E é aí onde está toda a questão. Nós às vezes achamos que nós temos que ser perfeitos e não vamos errar. Não existe isso. O ser humano erra, o ser humano é tendencioso para o pecado. Essa maldade no coração do homem que invadiu ele, hoje até nós lutamos contra ela. Só que hoje só o verdadeiro cristão consegue lutar contra ela, porque hoje ele tem o Espírito Santo de Deus para guiá-lo. Mas o homem em si não consegue lutar contra a maldade, não adianta. Ele pode ser a pessoa mais boa do mundo, ele pode pagar todas as suas dívidas, ele pode ser aquela pessoa politicamente correto, né, que ajuda todo mundo, que não fala mal de ninguém, mas ele não é perfeito porque ele é um pecador e ele vai pecar em alguma coisa, em alguma área. E Noé não foi diferente, ele era um pecador como todos nós e ele errou, mas não deixou de ser um de Deus porque ele errou, entendeu? Aí o que acontece? Aí tem toda aquela situação lá dele ter amaldiçoado o campo por causa disso, né? E aí, no momento em que aconteceu isso, o importante é o quê? É que a bênção era levada muito a sério naquela época. E aí ele abençoou os seus outros dois filhos, a Sem e a Jafé. E nessa bênção dele, ele disse o que iria acontecer com eles e aconteceu exatamente, porque era algo, Deus usando a boca de Noé. Mas aí agora nós vamos chegar num ponto muito interessante. No momento em que Noé terminou, olha, então declarou Deus a Noé e seus filhos: eis que estabeleço a minha aliança convosco. Capítulo 9, né? Deus fala que vai estabelecer uma aliança com ele. Primeiro ele diz para eles serem fecundos e povoarem, multiplicarem a terra. O mesmo que ele falou para Adão e Eva, agora ele fala para Noé e para os seus filhos. Né? Assim, vocês vão ser fecundos e vão multiplicar toda a terra e chegamos até, ó, a fecundidade deles, chegamos até hoje, 8 bilhões de habitantes da terra, né? E aí o que acontece? A partir daí, ele diz assim, olha, tudo que se move, olha, antes ele tinha dado o alimento para o homem, né, se alimentar com as aves, com as árvores do campo, os frutos das árvores, com toda a plantação, as ervas, com tudo aquilo que ele podia comer, como nós comemos hoje, frutas, legumes, verduras, né? Agora o que acontece? A partir daqui do versículo 3 é o que ele disse aqui, olha, do capítulo 9. Tudo o que se move e possui a vida vos servirá de alimento. Tudo isso eu vos dou, como vos dei a verdura das plantas. Mas não comereis a carne com a sua alma, isto é, com o sangue. Vocês estão entendendo? Até então o homem ele era um herbívoro, né? Mas a partir daqui, Deus falou, Deus já sabia como a humanidade caminharia, sabia que chegava um momento que a humanidade precisaria também de outros tipos de alimento, né? Porque a humanidade ia começar a também se corromper, não somente como ela se corrompeu naquela época, mas também fisicamente, que seria isso? Criar o que nós temos hoje, toda essa poluição, todas essas indústrias. E aí ele sabia que a alimentação também não seria uma alimentação boa, e a partir daí o homem precisaria de outro tipo de fonte de proteínas. Então ele, nesse momento, ele disse para o homem assim, olha, a partir daqui você vai poder comer carne. Só não coma a carne com sangue. O que seria isso? É sacrificar o sangue de animais ou beber o sangue de animais, né? Que lá na frente fala sobre isso. Deus não queria porque Deus considera não é isso, porque é o que Deus falou aqui, a alma, a essência do homem é o sangue. Eu creio que Deus, quando soprou na narina do homem, ele soprou e aí se tornou vida, esse sangue, essa mistura da carne que ele fez, né, com o pó da terra, aí virou o sangue, as veias e todos os nossos órgãos internos, e foi uma coisa maravilhosa tudo isso que aconteceu. Né? Mas aí aqui, para finalizar essa obra, nós estamos chegando ao final dela. O importante em tudo isso, Deus fez essa aliança, e essa aliança é o arco que nós vemos hoje. Ele chama de uma aliança no céu, uma aliança que ele disse que seria tão forte que toda vez que ele se lembrasse dessa aliança eterna que ele fez com o homem, né, essa aliança mostraria para ele que ele não faria mais isso, não destruiria a terra com um dilúvio. Ele disse que não destruiria mais a terra, mas vamos ver isso mais para frente, mas não destruiria com um dilúvio. Né? Então, gente, para vocês entenderem aqui esse momento todo do dilúvio de Noé, a palavra de Deus diz assim, que, olha só, no final do capítulo 9, diz assim,
depois do dilúvio, Noé viveu mais 350 anos e toda a duração da vida de Noé foi 950 anos. Eu queria que vocês guardassem isso aqui para as próximas aulas. Noé viveu 950 anos, certo? Agora, olha só que maravilha isso aqui. Ele declara aqui que no momento em que Noé viveu, que Noé esteve no dilúvio, se passaram um ano depois do momento em que terminou o dilúvio até o momento em que, aqui olha, capítulo 8, versículo 13 diz assim: no primeiro dia do primeiro mês do ano 601 da vida de Noé, secaram-se as águas que inundavam a terra. Noé então removeu o teto da arca e viu que a superfície da terra estava seca. Então olha só, porque eu queria ler esse texto aqui para você. Vocês lembram que nós lemos aqui atrás que no momento em que, no versículo 11 do capítulo 7, no dia em que Noé completou 600 anos e 1 mês e 17 dias, precisamente, Deus abriu as comportas dos céus. 7 e 11. Agora aqui, no 8:13, no primeiro dia do primeiro mês do ano 601 da vida de Noé, secaram-se as águas. Então veja bem, olha, está bem claro aqui, quando ele fez 600 anos, começou 600 anos no primeiro mês, olha, 600 anos e 1 mês e 17 dias. Agora já aqui, no primeiro mês, 600 anos e 1 da vida de Noé, secaram-se as águas. Então, no primeiro mês também, quer dizer, exatamente 1 ano foi o tempo da duração do dilúvio sobre a terra. Então, imagina o que é isso, estar 1 ano numa arca. Não foi uma coisa fácil. Foi bênção o que Noé fez, ele obedeceu a Deus em tudo, mas para vocês entenderem, muitas vezes as coisas de Deus não são fáceis, mas o resultado final é essa bênção que nós temos vida hoje por causa dessa obediência aqui de Noé. Tá bom, gente? Então, agradeço a vocês por mais esse dia que nós estivemos juntos aqui. É um prazer sempre estar com vocês aqui, discorrendo e meditando sobre a palavra. Muitas vezes nós temos que, algumas partes de passando, né? Mas nós vamos depois estar disponibilizando para vocês um link para que vocês possam também estar vendo vídeos que eu gravo detalhadamente, passo a passo, sobre cada momento que aconteceu na palavra de Deus. Tá bom, gente? Então, um beijo, um abraço, Deus abençoe a vida de vocês e até a próxima aula, em nome de Jesus. Tchau, tchau.